tema de hoje à noite é: permaneça firme até o fim. Olhe para a pessoa que está do seu lado agora, diga: permaneça firme até o fim. Nós devemos permanecer firme com o Senhor. A nossa mente, nós temos que ter bastante consciência que nós devemos permanecer firme até o fim, permanecer inabalável. Nós sabemos que as nossas emoções, elas são abaladas muitas vezes com algumas coisas da vida, e nós sabemos que mexe conosco, mas nós precisamos entender que a fé é inabalável. E você deve permanecer nessa fé, acreditando nos milagres de Deus, acreditando nas promessas do Senhor, ao sim e amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Então permaneça na fé, meu irmão, minha irmã, inabalável. Amém? Você não pode deixar as emoções te dominar. Quantas pessoas estão sendo destruídas porque estão deixando as suas emoções dominar a sua vida, os seus pensamentos, e ela começa a perder a sua paz, a sua alegria, a razão de viver, e começa a olhar para as dificuldades, a adversidade, e não olham para a palavra de Deus, para permanecer com a sua fé inabalável. Não olhe para as suas emoções, porque as suas emoções vão te enganar. Mas olhe para a palavra de Deus e permaneça firme até o fim. Diga aí no nosso chat: eu vou permanecer firme até o fim. Eu vou confiar no Senhor, vou confiar na sua palavra, vou confiar nas suas promessas, porque o nosso Deus, Ele não falha. Digo, meu Deus não falha. E eu acho bem lindo, diz assim: ser fiel até a morte, em Apocalipse, e dar-te-ei a coroa da vida. Então significa, se você realmente for fiel até o fim, você vai receber a coroa. Se para a salvação você precisa ter essa fidelidade e acreditar no Senhor e na sua palavra, nas demais promessas também, é da mesma forma, você precisa ter essa mesma confissão, essa mesma credibilidade, que assim como você fez uma aliança com Deus e você recebe a coroa da vida, e que as demais promessas também são verdadeiras, fazem parte da nossa vida, da minha vida, da sua vida, e vamos permanecer fiel até o fim. Diga: Deus permanece fiel comigo até o fim. E eu vou permanecer também nesta confiança até o fim, para se cumprir o que Deus estabeleceu em sua palavra. Nós vamos aprender algo hoje sobre o caráter de Josué. Josué é aquela pessoa, né? O servidor de Moisés, mas ali perseverante, confiante nas promessas, no que Deus estabeleceu para a vida dele. E nós aprendemos muito com ele, com o seu caráter. A maneira que Deus fez questão de se manifestar para Josué. Deus fez questão ali de aparecer para Josué, porque Deus viu que havia nele um outro espírito. Aquele espírito que ia permanecer firme até o fim, que não ia olhar para as adversidades, não ia olhar para os inimigos, não ia olhar para as barreiras, mas ele ia olhar para o Deus Todo-Poderoso, porque ele tinha no seu coração, e Deus prometeu para ele que está com ele. Então Josué mesmo é bem interessante mesmo, quando fala em Josué 1, né, a partir do versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora com o povo para a terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Então, Deus ali apareceu para Josué. E ele disse assim: Josué, olha, eu quero que você se disponha. Eu tenho algo para fazer através da sua vida. Eu quero que você seja um libertador.
porque o povo ali estava, o próprio povo de Deus estava ali preso, né? Desde o Egito, naquela escravidão e aquele sofrimento todo, e precisava de um libertador. Mas Deus tinha falado com Josué. Por quê? Porque Josué, diante de tudo, mesmo assim, ele estava o quê? Sendo confrontado com as suas emoções, e o seu grande amigo, o seu discipulador, Moisés, havia morrido. Meu Deus, ele estava de luto, triste, mas Deus apareceu para Josué, porque Deus tinha um grande objetivo na vida de Josué, era ser o libertador do povo de Deus. E nós precisamos entender que Deus apareceu para ele, para o fortificar, para fortalecer, para trazer para ele fortaleza da parte de Deus. Então, em 1 Coríntios 1:27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas loucas do mundo. Para o quê, gente? Para envergonhar realmente os sábios. Então, Josué mesmo, ele se achava incapaz de chegar ali, né? De repente, nas emoções dele, estava passando por isso. Por quê? Porque Deus chegou para Josué, para fortalecer Josué. Então, Deus pega assim, até pessoas, até você que está aí me ouvindo agora. Você pode estar sentindo essa pessoa, né, bastante sem capacidade, achando que a sua vida vai viver da mesma forma, que não tem jeito para você, que você não está vendo ao seu alcance as promessas de Deus, e Deus está falando com você agora. Olhe, você precisa olhar para mim, porque mesmo que você se ache fraco, Deus diz para você que você é forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Então diga aí mesmo, em alto e bom som: eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte em Deus. Porque você não pode deixar as emoções te dominar você a ponto de você se tornar essa pessoa que está sendo abalado pelas circunstâncias da doença, pelas circunstâncias da escassez, pelas circunstâncias do seu corpo que de repente está doente com os sintomas de doença. Às vezes até mesmo você olha e diz: meu Deus, aos meus olhos não tem jeito. Mas Deus, Ele diz para você: diga ao fraco, eu sou forte. E você recebe essa fortaleza de Deus, porque Deus diz que escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios. Muitas pessoas não acreditam em você. Às vezes até você mesmo nem está acreditando em você. Mas Deus diz para você: eu acredito em ti. Eu acredito em você, meu filho, minha filha. E Ele nos diz assim: e Ele escolheu coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Então, se você está se sentindo fraco, Deus está dizendo: olha, você é forte em mim, e pessoas vão verem a tua vitória. Pode ter certeza que a tua vitória é certa, em nome de Jesus Cristo. Porque Deus está conosco, assim como Ele confiou em Josué para conquistar a terra prometida, Ele convida você também nesta hora para conquistar também a terra que Deus tem para você. Dá um glória a Deus aí onde você está, porque Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Então, este poder de Deus está operando em você, nos seus pensamentos agora, e você está recebendo essa firmeza de Deus, essa fortaleza em Deus. Seja forte, seja corajoso, porque Deus está conosco. Em Josué 1:7, ele diz assim: porque nós precisamos o quê? Confessar a palavra de Deus. Nós precisamos agir de acordo com a palavra de Deus. E essa credibilidade, esta fortaleza que você recebe em Deus,
você realmente vai ser animado pelo Senhor. Em Josué 1,7 diz, então somente o quê? Seja o quê? Você está aí com a Bíblia? Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o quê? O teu caminho e serás bem-sucedido. Então eu acho bem lindo mesmo quando Deus traz ali para ele, principalmente naquele momento tão difícil que ele estava passando, que ele havia perdido o seu discipulador, mas Deus trouxe para ele o quê? Uma confiança, uma fé, uma credibilidade. Olha, filho, seja forte, seja corajoso, não tenha medo, não desanime de forma alguma. Deus está contigo, Deus também fala com você nesse momento. Seja forte, seja forte, seja forte, seja corajoso, porque Deus fará você prosperar. Deus vai colocar você no lugar que Ele estabeleceu para a sua vida. E havia ali, principalmente, gente, porque ele precisava passar para o outro lado. Ele precisava realmente sair daquele lado do Egito para chegar à terra prometida, onde Deus havia estabelecido para ele. Então ele precisava de Josué para libertar todo aquele povo, igual a tantas pessoas até mesmo que nesse momento se encontram no Egito, estão sendo escravos, estão sendo escravizados por Satanás. Então muitas pessoas ali, Deus ele contava com Josué para ele alcançar principalmente esse propósito de tirar as pessoas do sofrimento do Egito. E tem até pessoas que fizeram aliança com Deus, mas o Egito ainda continua nelas. Elas precisam se libertar justamente do Egito, das cadeias de Satanás. E elas só podem se libertar quando a palavra de Deus está onde? No seu coração. E para isso o Senhor disse, olha, Josué, medita na minha palavra, quando? De dia e de noite. Para você se libertar da escravidão, do Egito, do sofrimento, das cadeias, você precisa ficar o quê? Pensando ali nas palavras de Deus. E não pode esquecer. E não cesse de falar. Fica ali dia e noite meditando, pensando nas promessas de Deus, do que o Senhor te prometeu, porque Ele é fiel. E uma das coisas que Deus havia estabelecido é para que Josué fosse o libertador do Egito. E do Egito ele colocou ali para que as pessoas viessem o quê? Ser fortalecido em Deus, para que fosse arrancado toda aquela cadeia de Satanás. E uma das coisas, ele disse assim, segure firme, Josué, segure firme até o fim. Não era para parar, não era para ficar desanimado, mas é para segurar firme até o fim. Permaneça firme até onde? Até o fim. E não tenha de forma alguma até mesmo medo. Nós não podemos ter medo, não podemos desanimar. Você não pode olhar para as faltas, você não pode olhar para o inimigo, você não pode olhar para a cadeia nenhuma contrária para você alcançar a terra que Deus estabeleceu para cada um de nós. Nós não devemos ter medo das muralhas, porque as muralhas cairão por terra em nome do Senhor
Senhor Jesus Cristo. Porque Deus fortaleceu ali, principalmente Josué, porque ele sabia que ele precisava realmente chegar à terra que mana leite e mel. Mas para ele alcançar essa terra, ele ia enfrentar algumas adversidades, algumas coisas que ele ia ter que vencer para chegar até aquele local. E ele precisava permanecer com Deus. Você nunca será derrotado, Deus disse para Josué. Deus, ele diz para você também neste momento: você nunca será derrotado. Deus está dizendo para você: olha, preste atenção aí. Você nunca será derrotado jamais. Não é porque você está passando esse momento difícil da sua vida. De repente você está aí no Egito da vida, passando por alguns problemas, como o povo de Deus até mesmo. Pessoas de Deus, mas estava sendo escravo pelo Egito. E eles precisavam chegar até a terra prometida que Deus havia falado para eles. E Deus disse para eles: olha, eu vou levar vocês. Tenha calma, mas fique firme até o fim. Você não pode parar, você tem que ficar firme até o fim. Então, tem pessoas que desanimam no meio do caminho e por isso não alcançam. Toda promessa passa pelo teste do tempo. E de repente você está passando aí, mas Deus diz para você: preste atenção, você não pode desanimar. Você não pode, até mesmo e nunca, jamais será derrotado. Em Josué 1, no versículo 5, nos diz assim, versículos 5 e 6: você nunca será derrotado. Eu estarei com você como estive com Moisés, e nunca, diga aí, nunca te abandonarei. Olha aí o que Deus está dizendo. Gente, vocês nunca será derrotado. Olha, não desanima. Você está aí meio um pouco desanimado, mas Deus está dizendo para você: não desanime. Não permita a tristeza invadir o teu coração, as tuas emoções, porque você, Deus está dizendo, você nunca será derrotado. Você é vitorioso, você é abençoado, você é eleito de Deus, você é vitorioso, você está debaixo da promessa. Deus está olhando para você, então confie no Senhor. Ele diz assim: seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles o quê? Tomarem posse da terra que eu prometi a ele e aos seus parentes. Então Deus contava ali realmente com Josué. Josué, olha, você realmente é a pessoa escolhida por mim para levar essas pessoas para chegarem aonde eu determinei que elas irão chegar. Então você tem que ser forte. Às vezes a pessoa está aí, até você que está me ouvindo nesse momento, você pode estar meio desanimado. Pastor, eu estou passando tantos problemas da minha vida que a senhora nem imagina. Eu estou passando por problemas emocionais. Ei, é com você que Deus está falando. Seja firme. Você não vai ser derrotado, nem derrotada. Deus está falando com você agora. Não permita as emoções te dominarem. Permaneça firme até o fim. Permaneça firme e não deixe de forma alguma, porque a sua fé, gente, deve ser inabalável. Não, Deus não quer que você seja aquela pessoa achando que tudo acabou. Você pensa que acabou? Não. Deus está começando agora uma nova história sobre a tua vida. Então você precisa confiar no Senhor, nas suas promessas e ser como Josué. Tem problema pior, gente, do que uma hora de algum parente, uma pessoa amiga sua morreu. Meu Deus do céu, só o ânimo do céu para você se animar. Eu sei que às vezes a pessoa acha: pastor, a senhora não sabe o tamanho do meu problema. Diga ao seu problema o tamanho do Deus que você tem. E não baixe a sua cabeça. Seja animado, seja forte, seja corajoso.
Aleluia. Não desanime de forma alguma. Deus, ele fala com você. Josué, ele falou ali com Josué, permaneça firme, Josué. Deus vai estar falando e continuando falando com você hoje. Seja firme, permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme até o fim, sem desanimar. Em Josué 3,7 diz assim: aí o Senhor disse a Josué: por causa daquilo que eu vou fazer hoje, Josué, todo o povo de Israel vai saber que você é um grande homem de Deus. Eles saberão que, assim como estive com Moisés, também estarei com você. Olha que lindo. Deus olhou para ele e disse: olha, não te preocupa, Josué. Porque Josué estava ali, imagina, aquele povo estava acostumado com Moisés, vendo ali Moisés com aquela varinha, né? Tocava e o mar se abria, tinha alguma praga que fosse, ele corria ligeiro, colocava aquela varinha. Eu imagino Moisés como fazia com aquela varinha, né? Ia dormir perto dela, acordava perto dela. Para onde ele ia, ele estava como? Com cuidado naquela varinha, porque ali era até mesmo que Deus havia falado, a promessa dele, que ele ia permanecer com Moisés. Mas ele encorajou também a Josué. Então Josué estava sendo desafiado. Por quê? Porque os milagres aconteciam com Moisés. Mas Deus chegou para fortalecer Josué, dizendo: olha, Josué, não te preocupa, porque eu vou honrar a tua vida. Deus está dizendo também para você: não se preocupe, porque eu vou honrar a sua vida. Eu posso até imaginar que de repente, né, como Josué ficava agarrado com aquela varinha, às vezes é você com o seu celular. Não tem aquele celular que você, para onde vai, você carrega, para onde você vai, até tem lugar que a sua esposa não vai, mas seu celular vai. Tem lugar que o seu amigo, melhor amigo, não vai, mas o celular vai. É como se fosse parte dos seus 6 dedos, né? Você não tem só os 5, você tem 6, porque o 6º é o celular. Então o que é que acontece? Deus convida você para que você se agarre. Olha, gente, não é com o celular, não é com a varas, mas Deus quer que você se agarre com a palavra dele. Foi o que ele disse para Josué: Josué, olha, medita na minha palavra dia e noite. Fica pensando nela, fica ali falando a minha palavra, confessando a minha palavra, porque Deus honra a sua palavra. Deus se manifesta na sua palavra. Então permaneça na palavra de Deus, firme até quando? Diga, até o fim. É permanecer nesta palavra, agarrado com ela e dizendo: Senhor, muito obrigado pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é poderosa e a tua palavra não voltará vazia. E muito lindo, nós devemos nos agarrar fortemente com a palavra. Provérbios 4, no versículo 20, diz assim: filho, presta atenção no que eu te digo. Escuta as minhas palavras. Nunca deixe que elas se afastem de você. Olha aí o que Deus está dizendo. Você é filho? Então Deus diz: olha, filho, presta atenção. Eu te digo, escuta as minhas palavras e nunca deixe elas se afastarem de você. Olha, deve ser tão forte que você deve gastar tempo com a palavra, você deve meditar na palavra, você deve sonhar com a palavra, você deve falar a palavra, ficar pensando dia e noite na palavra, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Deus nunca nos deu realmente um espírito de medo, nem de covardia, mas Deus nos deu um espírito de poder, poder dunamis, para realmente cumprir o que Deus estabeleceu em sua palavra. O todo poder, o todo poderoso que está conosco todos os dias da nossa vida. E Deus, Ele quer que você venha realmente desfrutar
Deus, Ele nos deu poder de escolha. Já pensou, uau, meu Deus, Deus nos deu o poder de escolher. Em Deuteronômio 28, o Senhor diz, você vai escolher a bênção ou a maldição? Qual que você vai escolher? Eu tenho certeza que você vai escolher a bênção, mas para você vivenciar a bênção de Deus, conforme Deuteronômio 28, você precisa guardar as palavras do Senhor. E o Senhor nos diz, escolhe, pois, a bênção e não a maldição. Quem é a bênção? A palavra de Deus é a bênção. Então escolha, pois, as palavras de Deus, escolha viver o Senhor a cada dia, a cada momento, depender completamente do Senhor e das suas promessas. É igual a você ir num restaurante e o que é que você vai escolher? Você vai escolher o melhor que tem ali à mesa. Tem pessoas, por exemplo, se eu chegar agora para alguém e falar para ela, ei, você está com câncer. Eu tenho certeza que na hora a pessoa vai se deparar, né? Não tem exame, não tem nada, vai dizer o quê? Eu não tenho câncer, não, mas eu vou lhe dar agora um remédio de câncer. Você diz, fora, eu não aceito, está repreendido, em nome de Jesus. Porque você escolheu e declarar a palavra de Deus que você está o quê? Curado, sarado. Escolhe, pois, a bênção e não a maldição. É isso que Deus tem para cada um de nós. Nós precisamos ficarmos assim como Josué, meditando na palavra dia e noite, para termos cuidado de fazer conforme o Senhor nos ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda, mas você seja fiel até o fim, permanecer crendo nas promessas do Senhor, permanecer crendo na palavra de Deus, e que a sua fé jamais seja abalado por causa de qualquer circunstância da sua vida. Nenhuma circunstância, gente, é maior do que o nosso Deus. Se sirva do melhor. Saiba de uma coisa, assim como aconteceu o milagre na vida de Moisés, que ele com aquela varinha abriu o mar vermelho, tenha certeza que Deus também está com você. E foi isso que Josué acreditou quando Deus falou com ele. Se Deus esteve com Moisés e disse que vai estar comigo, o que foi que ele fez? Ele também acreditou nas promessas do Senhor. E conforme o Senhor disse que ele colocasse ali a arca da aliança para abrir o rio Jordão, porque através da vida de Moisés abriu o mar vermelho, mas através da vida de Josué abriu o rio Jordão, porque ele obedeceu ao que Deus ordenou. Deus dizendo, coloca aí a arca da aliança, coloca os sacerdotes, e no momento em que vocês colocarem os pés, então vai se abrir o rio Jordão e o meu povo vai passar. Então, olha, coloca os pés agora diante daquilo que você quer. Diga, Deus, em nome de Jesus, assim como o mar vermelho se abriu para Moisés, e quando também Deus confiou ali em Josué, dizendo para ele que ele ia colocar o povo para uma terra prometida, que mana leite e mel. Quando ele colocou ali os sacerdotes os pés com a arca da aliança, o rio Jordão se abriu e eles passaram aos pés enxutos, porque Deus é fiel. Amém? Deus é fiel, e Deus é fiel também com você. Permaneça firme até o fim, permaneça firme até o fim. Você não desanime de forma alguma. Não vai olhar para os seus inimigos, ficar olhando ali através mesmo, porque nós podíamos ver que até mesmo Josué podia dizer, Senhor, mas os feiticeiros do Egito, Senhor, os escravos, aquelas pessoas que escravizavam a gente, porque de repente a pessoa começa a colocar e dizer, não, eu não vou conseguir, porque tem muito feiticeiro no Egito, tem muitas pessoas que são diabólicas, endiabadas, tem pessoas que ficam olhando para as circunstâncias da vida.
Então Deus não quer que você fique olhando para as circunstâncias da vida. No Egito tinha feiticeiros, tinha diabados, tinha tudo, mas Josué confiou no Senhor e na sua palavra. E Deus diz para você também: ei, preste atenção, olha para mim, olha para a minha palavra, não olhe para as circunstâncias, porque se você ficar olhando, não vai se abrir o Mar Vermelho, não vai se abrir o Rio do Jordão, nem muito menos o milagre que você precisa. Qual o milagre que você precisa? Deus diz para você: seja firme até o fim. Saiba que Deus luta as nossas lutas. Deus está lutando as nossas lutas. E em Josué 5, nos diz assim o versículo 13: Josué estava perto da cidade de Jericó. De repente viu um homem com uma espada na mão, o que? Parado na frente. Então Josué chegou perto dele e perguntou: você é do nosso exército ou do inimigo? Respondeu: estou aqui como comandante do Deus vivo. Então ali tinha um anjo de Deus ali, lutando as guerras pelo povo de Deus, por Josué. Há anjos de Deus também, lutando as suas guerras. Essa guerra não é sua, é de Deus. E eu achei muito lindo, porque Josué, naquele momento, quando ele olhou, antes dele chegar, até mesmo de serem derrubadas as muralhas de Jericó, pela fé, ele imediatamente veio aquele homem de Deus, aquele anjo de Deus, para realmente mostrar que ele, Deus, estava com Josué e com seu povo. E naquele momento, Josué, ele diz assim: o que queres que eu te faça? O comandante do exército do Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E o que foi que Josué fez? Obedeceu. Você precisa de um milagre? Você precisa obedecer. Você precisa obedecer ao Senhor e às suas palavras. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Tire as coisas que não têm agradado a Deus. Arranque tudo aquilo que está impedindo de você alcançar as promessas de Deus, para que através da sua vida, quando você tirar as sandálias dos pés, que seja arrancado tudo aquilo que não agrada a Deus. Para principalmente de ser um murmurador, para de murmurar, para de reclamar, porque você não vai chegar aonde Deus te chamou, onde Deus quer que você chegue. Arranque todas as coisas que desagradam a Deus e saiba de uma coisa: como Josué fez, você precisa fazer, é obedecer a Deus, agarrar-se com o Senhor e as suas promessas e dizer: Senhor, eu vou te obedecer. Eu não vou temer a nada, nenhuma cadeia maligna vai me prender, porque antes até mesmo, gente, de qualquer problema, qualquer adversidade, Deus, ele te chama para confiar nele e nas suas palavras, obedecer ao Senhor. Não existe muralhas que ficarão de pé diante de você. Então ali Josué, ele precisava, através da vida dele, realmente com que aquelas muralhas caíssem por terra em nome do Senhor Jesus. E Deus mostrou que Deus estava com ele, que ele precisava apenas obedecer. Ei, preste atenção, você está obedecendo a Deus? Deus te chamou para você ser um líder de célula. Deus lhe chamou para você ser um libertador. Tem muitas pessoas que estão vivendo hoje no Egito, na escravidão de Satanás, porque o Egito simboliza como um inferno mesmo. Então tem pessoas que Deus chamou, você líder de célula, Deus te chamou para ser um libertador. Você que está me ouvindo agora, Deus te chamou para libertar pessoas. Deus te chamou para tirar pessoas através da sua vida do império das trevas e transportar ela
para o reino do Filho, do amor de Deus. Deus te chamou para ganhar almas, Deus te chamou para consolidar, Deus te chamou para edificar pessoas. Assim como Deus chamou, gente, Josué para libertar pessoas do Egito, Deus te chamou para ser um libertador. Josué disse sim para Deus. E você está dizendo sim ou você está dizendo não? Você está obedecendo a voz que Deus está falando com você para você ser um libertador? Ou você está dizendo, não, Senhor, sei lá, quando a pandemia passar, gente, imagine, você nunca mais vai ganhar almas para Jesus. Nós temos como trazer as pessoas também para o nosso culto presencial. Você pode ser um libertador na sua família, você pode ser um libertador na sua casa, você pode ser um libertador no seu trabalho. Você não parou de trabalhar, você não parou de fazer as coisas que tem que fazer, mas parou para Jesus, foi? Só Jesus que recebeu férias na sua vida? Só Ele, porque você não deu férias para o dinheiro. Você não deu férias para a sua família. Você deu férias só para Jesus. Deus está falando com você agora. Ei, eu te chamei para ser um libertador. Permaneça fiel até o fim, sem desanimar, porque eu conto com você para trazer pessoas para chegar à terra prometida, para que as muralhas possam cair e a igreja avançar, a igreja avançar, a igreja avançar para chegar à terra prometida. E como ali Josué era obediente à voz de Deus, ele escutou bem tudo que Deus tinha determinado para ele, para o seu recado, para a sua direção. E o que foi que Josué fez? Ele obedeceu. Quando Deus disse para ele, olha Josué, uma vez por dia, você vai arrodear ali aquela cidade, e você vai ali as muralhas de Jericó, arrodeando ali, né, aquela cidade de Jericó. E ele disse, e no 7º dia, vocês vão arrodear 7 vezes, e depois vocês vão dar o quê? Uma grande grita, e as muralhas cairão, e vocês realmente herdarão a terra prometida. Tudo isso aconteceu, gente, naquele momento em que Josué obedeceu à direção de Deus, as muralhas caíram. Ei, as muralhas da sua vida estão caindo ou elas estão edificadas ainda? Sabe por quê? Ainda não caíram? Porque você não obedeceu à voz de Deus. Você não obedeceu à voz da palavra de Deus. E Deus fala com você agora. Este é o momento de você obedecer. Este é o momento de você dizer, Senhor, eu vou dar ouvido à tua voz. Assim como Josué deu ouvido à voz de Deus e foi um libertador, você também precisa dar ouvido à voz de Deus para se cumprir tudo que Deus determinou em sua palavra. Deus disse para Josué, permaneça firme até o fim. E ele deu acesso a Deus e a sua palavra. Acesse a Deus nesse momento. De acesso a Deus, em nome de Jesus. Eu vou acessar o Senhor, vou acessar a tua palavra. Eu vou viver na tua direção. Eu vou viver a tua palavra, Senhor. Eu vou amar a tua palavra. Eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. E pode ter certeza que as muralhas, o quê? Cairão por terra, e você vai permanecer firme até o fim. Permanecer firme até o fim, com a sua fé inabalável, confiante no Senhor e nas suas promessas, em nome de Jesus. E receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e dá glória a Deus.